Começando mais um estudo semanal para a semana do dia 9 de setembro. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando também que essa semana eu vou abrir alguns dias de sala pública no meu servidor do Discord, então acompanha aí as atualizações no meu Instagram e também aqui no YouTube e no Discord, que eu vou avisar exatamente o dia, o horário e tudo certinho, beleza? Então, dados os avisos, bora lá pro gráfico. Antes do estudo, eu vou fazer a revisão rapidinho de sexta-feira, que eu ainda não fiz. Sexta foi dia 6, dia de payroll. E aí eu vou falar alguns comentários, alguns pitacos aqui importantes do dólar e do índice. Então, bora pro gráfico, começando em relação ao dólar primeiro. Então, focando no dólar, já falando em relação ao gráfico de candles, porque deu oportunidade em relação à regra de coloração, renko, pullback também. E aí, o que nós temos aqui em relação ao macro do dólar, né? Nós tínhamos dia de payroll, sexta-feira. Eu tinha marcado duas coisas importantes. Primeiro, esse caixote, né, que poderia respeitar, e a CLT desse canal aqui, que poderia ser uma grande bandeira de alta. Estava até respeitando a CLT inferior, aqui pelo menos na quinta-feira, só que a sexta, né, abriu com um candle de rejeição, as médias menores 9, 20, 50 sem tendência. A 80 já respeitou aqui e reagiu. Foi a reação do 80 junto com a notícia do payroll. De imediato, o primeiro movimento que veio foi de reação de dólar para baixo. Mas se depois houver um pouco de interpretação, os mercados viraram e foi índices para baixo e dólar para cima. E aí nós tivemos um movimento bem forte de baixa aqui, nessa primeira reação, né, da notícia. Então, se eu pegar aqui o candle da notícia até o fundo, foram quase 50 pontos mais ou menos. Chegou de forma esticada. Uma das coisas que eu falo para reversão é cuidado com reversão pós-notícia importante, porque pode ser gatilho falso. Cravou exatamente região de segundo Keltner, junto com 50% de retração de todo esse movimento de alta aqui. Então a gente vê que 50% deixou o preço travado, faz um pullback agressivo, não vejo vendas aqui, não preenche critérios de venda, estava em região esticada, e aí volta, sobe. Pensar que talvez em fraqueza da média de 9, infelizmente está longe do fundo do dia e está na cara da média de 20, então eu fico sem alguma oportunidade aqui de fazer alguma coisa. A gente vê que fez até um fundo duplo, subiu aqui, cravando novamente a média 80, que ela estava em tendência ainda, junto com a região de 61. O movimento teve muito candle de rejeição, até que rompe essa máxima e vai lá e testa de novo a média 200. Há uma volatilidade aqui meio-dia, depois eu vou até lembrar se foi alguma notícia meio-dia, não estou lembrando aqui, porque o foco do dia foi 9h30, mas foi um candle de quase 30 pontos, muito estranho, deixa eu depois conferir novamente, porque talvez pode ter sido fluxo normal mesmo. E o movimento ficou em trap zone, nessa trap zone da 20 com a 200, travado, não conseguiu romper, então formando aqui uma lateralidade até o fim do dia. Sinceramente, em gráfico de candles eu não vi o dólar uma boa oportunidade do dia não, tá? E aí, depois vou atualizar aqui algumas marcações para o estudo semanal, agora não vou falar disso não, porque o foco agora é índice, mas é apenas um comentário. O movimento do dólar fez uma reviravolta, chegou a cair aqui quase 1% de baixa, virou e ainda por cima fechou com 0,5% de alta, tá? Já o índice, o movimento aqui, em relação ao macro, o que eu tinha marcado? Eu tinha marcado algumas coisas importantes primeiro. Lembrando, o índice estava entre dois caixotes importantes. E também eu tinha marcado a SLT aqui, que era importante, junto com a SLT aqui de baixo também. E eu tinha também marcado em relação ao caixote mais próximo aqui de quinta-feira, né? Então, algumas coisas importantes para ressaltar. E aí, na quinta-feira, o movimento ficou muito travado. Foi um range muito feio, tá? Muito feio. Então, quinta-feira aqui foi um movimento bem travado, meio que fazendo um canalzinho aqui no fim do dia, todas as médias sem tendência, uma bagunça, ainda fechando em torno da 200. E aí, na sexta-feira, dia importante, primeiro candle de rejeição, não vejo nada a ser feito aqui nesses primeiros minutos, espera a notícia. E aí veio, né, a lapada do movimento. Para baixo, antes de subir, foram 280 e para cima, aqui até o topo, foram quase 900 pontos, tá? Então, foi uma volatilidade interessante. O movimento chegou a romper esse caixote aqui da quinta, com o topo de quarta. Chegou também nessa região, quase desse topo aqui desse candle que nós tivemos no dia 30 de agosto, eu acho, mais ou menos. E aí, em relação ao macro, não chegou nesse caixote aqui em cima, que era próximo da nossa máxima histórica.
O movimento aqui teve uma rejeição bem forte. Lembrando, reversão pós-notícia é muito perigoso. Voltou muito forte nesse movimento. Média sem tendência, gráfico de candles, eu não vejo nada seguro para ser feito. Fez aqui um pullback. Pullback pode ser de price action, se eu mostrar gráfico limpo, por exemplo. Isso aqui é basicamente, vamos supor, se eu marcar a retração desse movimento aqui, é o primeiro nível de retração, tá fazendo pullback desse movimento de baixa. Pullback de VWAP, posso considerar também mais de médias. Acho precoce porque aqui nós tivemos um cruzamento novamente e recente de novo das médias. Então, cada uma demora um tempo para começar a criar alguma força. Por exemplo, a média de 9 precisa de 9 candles pelo menos. Então, acho recente aqui falar que, por exemplo, poderia ser de médias. Mas foi um pullback mesmo normal. Fez aqui um bear 180 muito forte. Infelizmente, não vejo gatilho para o gráfico de candles. Lembrando que nós temos aqui o fundo dessa lateralidade. Chega, crava esse fundo dessa lateralidade, volta, faz um outro pullback, ainda em torno dessa média de 200, que está passando aqui de uma forma muito complicada no meio do gráfico. Acho perigoso vendendo esse candle, está testando muito esse fundo, eu poderia respeitar esse fundo. E aí, testa de novo a região do fundo, volta, faz outro pullback, possibilidade de gatilho. Depois que anda, é maravilhoso. Mas, sinceramente, se for em relação aqui, vamos supor, puxa. Aqui em relação ao dia, nós temos esse candle, se a gente vê, parecendo que tem fundos aqui muito próximos, está com dificuldade de criar tendência em relação à queda e está respeitando essa região dessa lateralidade. Se eu for marcar a retração do movimento também, nós temos o 61 ainda lá embaixo para ser testado. Acho perigoso, sinceramente eu acho aqui uma bagunça que ainda não tinha uma tendência muito clara do movimento. Não vejo uma pré-tendência boa. Talvez se a média de 200 não estivesse aqui no meio, seria mais fácil de interpretar. O movimento acabou testando novamente. A gente vê de novo aqui uma possível LT do dia, tá? Muito estranho. E aí não consegue romper com facilidade, volta, olha o tanto de candle de rejeição e aí dá mais um de rejeição. Aí pode pensar assim, poxa, mas isso aqui acabou dando o início dessa tendência de baixa, né? Mas olha os candles anteriores também. Poderia depois não ir, né? Tava rejeitando muito esse fundo. Ao mesmo tempo que eu não vejo esse fundo forte para poder reagir para cima rápido, eu também não vejo aqui sentido para se vender por enquanto. Poderia simplesmente acumular, voltar e estopar quem está tentando vender nessa região, ao mesmo tempo que poderia estopar quem está tentando comprar nessa região. E aqui, do 30, o fato dos candles anteriores, na minha opinião, ter sido tanto de rejeição, esse candle 30 ficou horrível. Se não tivesse formado alguns aqui e esse 30 já fosse esse 29, poderia ser talvez até interessante. O movimento demorou realmente para reagir. E aí depois do 30 que a tendência realmente começou a acontecer, que aí o fundo se afastou, porque antes eram fundos muito próximos. E aí sim, afastou aqui o fundo, faz o pullback, candle 40. Qual que é o problema do 40? A questão do risco-retorno. Se eu colocar stop aqui no 39, eu não vou ter a média de 20 pelo menos para me proteger um pouco. Então, se eu colocar aqui em cima, vamos supor, eu perco um risco-retorno nessa operação. Nós temos aqui um fundo bem importante. Então, fica um risco-retorno. E outra, 495 pontos de stop, muito baratinho. O dia estava muito barato. Se eu colocasse no próprio candle, era quase 300. Se eu deixasse aqui em cima, que era mais técnico, 570. Então, estava realmente uma volatilidade bem cara. Até um candle dojizinho desse aqui, um dojizinho meio martelo, estava caro, 200 pontos é muita coisa. Esse 20 aqui, quase 500 também, algo que eu não tinha reparado, essa questão dos stops. 250 aqui, então bem complicado. E aí, possibilidade de gatilho, talvez esse 45 mais interessante, porque aí a gente vê que a 20 está mais próximo, poderia deixar o stop um pouco aqui. Ainda caro, na minha opinião, pela hora do dia, parte da tarde ainda caro, mas que tinha risco retorno de 1 para 1 nessa região do fundo. Vantagem, não estava esticado de LS, não tinha mais 61 de retração dessa pernada toda de alta, então nós tínhamos ali espaço para pegar 1 para 1, 2 para 1 possivelmente, só que aí o movimento depois começou a ficar bem parado, começou a cair em deriva, testou justamente essa região de fundo importante, quebrou a força da média de 9, pensar que em compra o movimento está subindo em forma de canal, então não tem compra aqui e nem teria sido acionada. O movimento volta, testa o fundo de novo, com dificuldade de romper, ainda e caindo em canal. Então nós temos aqui uma grande LT confirmada. Uma LT, podia duplicar, podia ser uma deriva então, até que o movimento aqui fica depois andando de lado, sem dar oportunidade interessante. Então,
acabou que esse último movimento aqui foi a tendência finalzinha, porque depois ficou caindo em forma de deriva, o que não é legal esse tipo de tendência. E aí, falando em relação ao macro, deu algumas oportunidades com stop muito caro, risco retorno viável, e talvez a mais interessante seja essa aqui, tá? Para 2 minutos eu acho perigoso antecipar, porque os 5 minutos estava muito confuso nessa região. Então, falando aqui agora, em relação ao estudo semanal, coisas importantes aqui para a semana. E o movimento de sexta índice foi muito, muito importante. Mas antes de falar do índice, falar do dólar primeiro. Então, dólar, tempo gráfico mensal, primeira semana de setembro aí finalizada, estamos indo para a segunda. Confirmou então o mês passado o fechamento de do primeiro candle negativo do ano, né? Mas não foi um candle tão maravilhoso, foi um mega doji, infelizmente. E aí, por ser um mega doji nessa região de topo, fica bem complicado, porque agora, né, nesse mês atual, e também talvez até os seguintes, a gente pode ver candles dentro desse mega doji, desse long leg doji, e isso não é legal. Isso aqui é um saco se isso vier acontecer, tá? Porque aí nós podemos trabalhar, infelizmente, dentro dessa região, não vai andar nem para cima, nem para baixo, vai ficar parado. E a primeira semana desse mês a gente já viu que o movimento está bem fraco comparando ao que pode, o que na verdade que pode não, o que aconteceu mês passado, né? Então assim, está muito longe de chegar 50% do que foi do mês passado. Mesmo que falte mais umas 3 semanas, ainda está muito longe. Então o volume ainda está muito fracozinho. Ainda em região de topo, que bom que não rompeu de forma esticada a nossa máxima histórica aqui do dólar. Então, por enquanto, tá tudo ok. Lembrando algumas coisas ainda, está em região de sobrecompra, saindo da sobrecompra. Tá esticado, pensar em compras aqui no macro tá complicado. Em relação ao... Peraí que eu tava no mensal, né? Vou voltar agora pro semanal. O semanal aqui, deixa eu passar pra cá. Nossa semana foi uma semana bem pequena, foi um inside candle dentro da semana retrasada. Era de se esperar que fosse uma semana assim. Agora, voltando ao que eu imagino que possa acontecer de figura. Um ombro, cabeça a ombro, né? Então, nessa região de resistência seria bem interessante. Foco nessa linha do pescoço. Essa linha do pescoço já foi testada, já foi testada, já foi testada. Então, nós temos aqui uma região importante dessa linha do pescoço. E desde que não passe do 61 de retração dessa pernada de baixa, que nós estamos aqui, mais ou menos essa região. Então, não é onde eu marquei não, é aqui. Por enquanto, tô ok para esse segundo ombro ser formado. Então, tá tudo bem, desde que não suba, tá? Não suba muito e essa força vendedora dessas semanas que nós tivemos aqui seja predominante, defenda e joga o preço para baixo. Então, por enquanto, está tudo ok. Em relação a médias, esse repique de alta aqui era esperado, porque nós tivemos o teste da média 20, só que não foi rompida essa máxima aqui, então, por enquanto, está ok. Eu ainda me preocupo com a questão da média 20 estar bem inclinada para cima, infelizmente, mas eu espero que ela venha perder essa força. Então, aqui é um fundo muito importante. É um fundo importante porque tem aqui uma liquidez estratégica, tá? Um suporte forte. Com certeza o preço passando daqui para baixo vai haver aqui uma mudança de análises, né? De vários operacionais. E aí a gente tem a quebra de novo de 5,50. 5,50, a cada 50 pontos é muito forte. Então nós estamos entre 5,50 e para cima está mais próximo de R$6. Então, nós temos aqui uma barreira forte nessa região, do mesmo jeito que aqui em cima também. Então, a gente vê que essa barreira aqui, ela é uma barreira mais próxima. O preço tentou... primeiro, deixa eu desenhar aqui, ó, rompeu. Rompeu até fácil. Voltou, fez um teste, pegou força de novo, quase que foi na região de R$6. Voltou de novo, testou ela, tentou reagir e desde que essa reação não demonstre tanta força, a gente pode começar a imaginar que esse suporte começa a fraquejar, tá? Então, para voltar para baixo de 5,50, olhando graficamente. Falando em relação à sobrecompra, não está sobrecomprado, isso é bom. A gente teve a questão de divergência, tá? Do IFR, teve um topo aqui, um topo rompido, infelizmente não houve uma confluência de IFR, pelo contrário, os topos aqui foram menores, aqui topos maiores, então totalmente estranho esse rompimento aqui naquela época, naquela semana. E aí o movimento por enquanto tá tudo ok, perfeito, tá com cara por enquanto que eu vejo mais a um médio prazo esse rompimento dessa região, mas deve ficar por enquanto aqui travado aqui, eu espero, não espero que venha romper máxima, pelo menos. Aqui falando em relação ao diário agora, o diário
A média 20 está flat, irrelevante. O IFR está ok. Nós temos aqui o preço trabalhando realmente em duas regiões importantes, que é esse topo e esse fundo. Principalmente, na verdade, esse topo e esse fundo, sendo que isso aqui foi como se fosse um rompimento falso. Então, essa região dessa resistência está respeitando. Movimento, por enquanto, essa semana, inclusive, teve muito candle ruim, tá? Muito candle ruim. Quinta-feira que começou a ficar interessante e sexta. Então, o início da semana foi horrível, esperando aí o movimento do fim da semana que tinha notícia. Desde que não rompa essa máxima, inclusive, é algo que eu vou ter que deixar marcado. Então, deixa eu só atualizar aqui algumas marcações. Esse caixote, na verdade, esse caixote aqui é essa região que eu estou falando, tá? Isso aqui é o nosso topo, nossa máxima mais próxima e importante. Essas outras aqui daqui a pouco eu vou atualizar. Lembrando que isso aqui é a linha do pescoço. Essa aqui eu vou tirar. Tem umas coisas lá embaixo que depois eu vou tirando aos poucos, porque tá bem longe aqui pra gente considerar alguma coisa agora. Mas aqui, regiões importantes, máxima importante, nossa região de resistência da lateralidade, nossa linha do pescoço, e o preço está trabalhando dentro dessa região por enquanto. Em relação agora a 60 minutos, que aí é importante também ressaltar da VWAP mensal, e que nós temos aqui um movimento. Aqui eu vou deixar esse caixote marcado e lá embaixo também. Aqui, esse caixote intermediário, esse eu vou tirar. Esse aqui não importa pra mim. Eu vou atualizar esse LT aqui, só para eu lembrar que nós estamos ainda em um canal que infelizmente pode ser uma bandeira de alta, tá? Então isso aqui infelizmente pode ser uma bandeira de alta e romper essa região que eu não quero que rompa. Então por enquanto o preço está trabalhando dentro dessa região, essa semana ficou dentro dessa região muito travada, muito ruim. As médias estão aqui embaralhadas, tá? Sem tendência. Por enquanto o preço aqui em região de estrutura tá subindo fraco, tá? Tá subindo com dificuldade, mas a gente não pode menosprezar esse movimento de alta ainda não, porque ainda não rompeu esse fundo. Teoria de Down básica. Então esse fundo aqui, na hora que for rompido, a gente vê o movimento voltando para uma tendência baixista. Então, ok. E esse topo aqui, ó, esse topo tá importante, porque a gente fez aqui um pullback, voltou a cair, fez um retorno, tá testando esse topo, e esse topo não foi quebrado. Então, por enquanto, essa tendência de baixa ainda está predominante. Estamos trabalhando dentro de duas regiões importantes. Ou essa região vai ser rompida e essa tendência macro de baixa pode ser quebrada um pouco, ou essa daqui vai ser quebrada, que eu quero que essa seja quebrada. Essa seria interessante ser quebrada. Mas é aquilo, né? O dólar, se quiser, vai para R$6 rapidinho no piscar de olhos. E aí, falando em questão de VWAP, o VWAP do mês anterior até acabou respeitando o fato de fechar próximo nos últimos dias. E a VWAP atual desse mês está ok. Nós não temos aqui uma VWAP próxima que faltou testar. Então, tá tudo ok em relação ao VWAP. Tem a VWAP lá de maio lá embaixo. É um dos motivos que talvez ao longo do ano pode vir a ser buscada. Inclusive, vai ser um alvo desse oco, né? Se vier a romper. Que aí nós temos alvo aqui embaixo, nessa região. VWAP que não foi testado. Mas por enquanto ok. E aí falando 15 minutos aqui apenas para ressaltar algumas coisas. Movimento dentro do canal mesmo. Marquem esse canal. Está bem claro que nós temos um canal de baixa aqui pro dólar. Que está trabalhando dentro desse range. Então vou deixar essas marcações. E dentro desse canal não vejo necessidade de marcar nenhuma outra região, tá? Isso aqui antes eu tinha deixado marcado, agora não vejo necessidade. Então é só LT. LT aqui e aquelas outras regiões marcam aqui pro dólar. Outra coisa que eu preciso falar de dólar, ok, por enquanto só isso de marcações. E aí em relação ao índice, o índice tem muito mais coisa para ressaltar. O índice aqui falando em relação ao Ibov primeiro, vamos lá para o mensal, para entender o que está acontecendo. Está acontecendo a situação aqui que o mês passado, que nós tivemos o rompimento da máxima histórica, não houve o rompimento da máxima do candle. E aí pode parecer muito com o movimento que nós tivemos aqui em dezembro do ano passado, onde que a máxima não foi testada e já voltou a corrigir rápido. Até espero que essa correção venha acontecer, porque está esticado, então só lembrando, quase chegou em região de sobrecompra do mensal. Sobrecompra quase chegou no mensal, não chegou, mas quase chegou. Lá em dezembro do ano passado chegou a cutucar, agora não chegou a cutucar, então estava quase. Aqui nós temos a região o fato também de ter 3 candles de alta consecutiva, uma coisa que não é tão comum. Quando passa disso, às vezes é 4, então nós tivemos 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 2 pelo menos aqui, 4 aqui. Nós tivemos 4 aqui embaixo, 2 aqui, 4, então
a gente está no meio de talvez vir a formar um quarto mês, depois uma correção, ou agora mesmo já começar a correção. Mas a gente não tem muito histórico aqui de ser 3 depois correção. Isso que é engraçado, porque quando a gente tem exemplo, é 4 depois correção. Nós estamos no quarto. Então esse mês ainda pode dar uma reviravolta e ainda por cima renovar a máxima, tá? Só por causa dessa questão que eu falei de 4 correção, 4 correção. Mas aqui voltando para a questão macro, então, por enquanto um candle bem pequenininho. Em relação ao mês anterior, a volatilidade está bem baixa por enquanto, essa primeira semana do mês. Em relação a pontos, nossa, mês passado subiu aqui de variação, né? Quase 12%. Em relação a esse mês, a variação chegou nem a 2%. Então, assim, 10 vezes menor do movimento que está acontecendo aqui. Então, movimento ainda muito tranquilo, muito. Se uma correção acontecer, para mim, vai ser tranquilo esse movimento, até porque, igual essa tendência forte, a correção, por mais que tenha sido por 6 meses, não anulou o movimento de alta. Desde que essa correção não anule, né, esse movimento de alta, então tranquilo. Aqui lembrando, pernada 1, 2, 3, 4, a 5 ainda tem que acontecer, tá? Eu ainda acho que a 5 está pouca, podia ser um pouco mais para cima. Outra coisa, eu tenho essa marcação aqui, ó, que eu tinha feito alguns dias para trás. Possibilidade de testar aqui próximo, não tem que testar, mas que tem que estar talvez próximo seria interessante. Se não chegar, a gente vê que os topos estão ficando cada vez mais fracos e vindo formar uma possível outra LT aqui. Qual que é o meu medo dessa situação do índice? Meu maior medo é vir a formar um topo duplo igual está para acontecer no S&P, mercado lá fora. E isso aqui, se acontecer, se romper esse fundo, é alvo aqui e é alvo talvez lá para baixo, tá? Então, eu não queria que esse movimento acontecesse de jeito nenhum, porque senão vai ser um cenário bem complicado. O macro, a gente vê que o Ibov sobe, né? O Ibov em relação a não ter cálculos de inflação, etc. Olhando o Ibov mesmo limpo aqui, ele sobe a longo prazo, com dificuldade, mas sobe. E aí, falando em relação ao semanal, regiões importantes, coisas para comentar, nós tivemos 4 semanas consecutivas de alta. É uma coisa que não é legal pelo jeito como estava subindo esticado, como foi aqui, ó, 4 semanas, depois correção, 4 semanas e, por enquanto, correção. Questões para ser comentadas. Nós tínhamos aqui um possível ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço, rompida com sucesso e já foi direto romper a máxima histórica. Essa região aqui é uma região interessante para ser testada. Lógico que a máxima aqui também né, onde está sendo testada. Só que essa semana fez um possível 1, 2, 3 de venda no Ibov. Se essa mínima for rompida, a gente pode ter um alvo maior para buscar lá embaixo, tá? Para preencher fair value gap, que é esse fair value gap que nós temos aqui. Então, em relação ao curto prazo, eu vejo um movimento de correção acontecer. E aqui, falando em relação à sobrecompra, estava sobrecomprado. Então, essa semana começou a indicar que vai vir uma correção. Importante ressaltar isso. Então, eu vejo um movimento aqui interessante para uma correção. Não tão forte, não espero que seja tão forte. Voltando aqui e comparando com o futuro. Só comparando aqui, o mensal do futuro também não rompeu máxima histórica. E o semanal também formando 1, 2, 3 de venda. Também temos aqui o fair value gap, então tudo igual nessa parte. Eu tenho 2 regiões marcadas, que é essa região da nossa máxima histórica e essa lá embaixo, que é em relação aqui ao início desse fair value gap. E aqui nós temos um vácuo, né? O vácuo do fair value gap criado. Por enquanto, movimento atenção. E a média 9 está lá embaixo ainda. Detalhe, até o LS ativou para sobrecompra, de tão esticado que estava o movimento. Aqui outra coisa interessante, se eu for pegar o Ibov, em relação a esse último pivô, nós tivemos aqui, pegado fundo com topo, 100% cravado com sucesso. Então, nós temos regiões de alvo aqui para ser preenchido. Quer dizer, regiões de alvo já foram testadas. E aí, nós temos agora a possibilidade de correção. O diário agora, nós temos aqui um cenário que eu estava até comentando que estava com carinha de um ombro, cabeça, ombro também, ó. Aqui um possível ombro, cabeça, ombro, dentro do padrão 1, 2, 3 de venda do semanal. Interessante aqui para dar o prosseguimento ao movimento de baixa, para o rompimento dessa região aqui, ó. O futuro também está fazendo isso? Vamos ver o futuro. O futuro também está, só que está mais feio. Está bem pior. A imagem, né? O jeito como foi formado. Mas também nós temos aqui um fundo importante. O Ibov está muito mais claro. Muito mais.
Então, nós temos aqui essa possibilidade, esse padrão junto. Olha a barra que fez forte, né, de sexta-feira. Se romper mínimo, a gente pode ter o rompimento, a liquidez dessa região aqui para cair mais, tá? Cair mais, nós podemos sim ter esse movimento. A gente vê que as barras de vendedores estão muito mais fortes. Teve uma barra vendedora aqui, precisou de 3, 4 barras aqui para anular esse movimento vendedor. Teve movimento vendedor de novo, 2 barras tentando anular, infelizmente não conseguiu, e uma barra engolfando 2 anteriores. Então, força vendedora está mais predominante em relação à força de candles. Isso é importante também para ressaltar. Outra coisa aqui, o diário de média de 20 era normal, que a média de 20 fizesse o repique, movimento subisse, e agora está querendo quebrar ela, fechou inclusive abaixo dela, que tem gente que usa isso como análise, tá? Fechamento abaixo da 20 pode influenciar mais o movimento vendedor. A gente teve alguns cenários assim parecidos aqui atrás, ó, fechou abaixo depois de um grande movimento de alta, movimento vendedor e ficou abaixo dela por um tempo. Outra situação que fechou abaixo dela depois de um tempo sem ser testada foi aqui, ó. Primeiro candle que fechou dentro, né, depois de uma tendência, nós tivemos uma correção forte acontecendo. Outra situação muito tempo sem ser testada, por exemplo aqui, primeira barra que fechou dentro, pelo menos ficou travada, não respeitou essa regra. Não tivemos outras tendências assim tão parecidas, mas enfim. Voltando aqui, a situação está bem interessante para o movimento de queda, mas aí, detalhe, mas aí tem um problema. Muita coisa que eu tô falando aqui tá muito parecida com o dólar, no sentido de pullback da 20, é normal fazer o repique, que tá com cara de fazer um oco lá, que tá com cara de fazer um oco aqui. Então, os dois estão muito parecidos em tempos gráficos diferentes. E isso fica confuso, porque seria bem mais fácil se fossem posições diferentes, porque agora eu vejo tanto força vendedora quanto força vendedora nos dois. E isso é ruim. Então, o dólar, ele envolve alguns outros cálculos, outras coisas, que eu aí, se fosse para escolher entre um ativo ou outro, qual eu ia confiar mais nessa possibilidade de queda, eu ia confiar mais no índice. Porque o dólar envolve algumas coisas que eu não consigo entender. Alguns movimentos, envolve coisas fundamentalistas também. E o índice, ele respeita muito o gráfico. Então, eu ia preferir analisar a situação de uma força vendedora para índice do que para dólar. Mesmo que eu também veja isso para o dólar, tá? E aí, falando em relação aqui ao futuro, então o futuro está fazendo o mesmo cenário, só que um pouco diferente do Ibov em relação a onde está, né, o movimento. Tanto é que aqui no futuro, essa região da linha do pescoço já está sendo testada. O Ibov está um pouco mais abaixo, não foi testado ainda. Deixa eu passar aqui para os 60 minutos. Então, nós temos aqui essa região de fundo que ainda não foi testada pelo Ibov. De qualquer modo, eu vou ter que deixar essa região marcada. E é por isso que eu vou atualizar esse caixote aqui, nesse gráfico, para atualizar a nossa linha do pescoço. É importante que o preço está nesse exato momento. Vou também jogar lá para frente esse caixote do topo. Vou tirar esse caixote aqui que não é mais interessante. Vou atualizar a SLT porque está sendo importante em relação aos topos. E também vou atualizar a SLT dos fundos, tá? Então, por enquanto, vou deixar essas marcações aqui possíveis. O índice segue ainda, por enquanto, trabalhando nessa região. O futuro está com mais cara de lateralidade, mas o Ibov, em relação ao tempo gráfico maior, nós temos possibilidade de um ombro, cabeça a ombro. Então, nós temos espaço para chegar nessa linha do pescoço ainda, tá? Aqui falando do futuro em relação ao VWAP também, VWAP do mês anterior respeitou. Nós tivemos aqui também do outro mês também respeitando. Outro mês aqui longe que não tenha respeitado, não tem, tá? Não tem outro mês aqui próximo. Então, tá respeitando por enquanto. Deixa eu abrir, na verdade, é o contrato, o Infut. O Infut melhor. Aqui a gente tem que ignorar essa questão dessa distância por causa da rolagem de contrato. Mas ok, tá respeitando essa questão de VWAP, tá? Tá por enquanto aqui perfeito. Voltando pro mensal. Aqui, mensal não, meu Deus. Semanal. Não, 60 minutos. Aqui, 60 minutos, uma coisa importante para amanhã. O movimento de sexta foi muito esticado, a ponto de ficar sobrevendido pelo IFR. Junto com essa sobrevenda, nós temos aqui um cenário de região de possível suporte, que está longe das médias, tem SLT, então é possível de acontecer um movimento de correção amanhã nas primeiras horas, só porque está esticado, tá? Em relação à sexta-feira. Só por isso, por enquanto. Então, em relação a amanhã, eu vou evitar de procurar movimentos de venda, só porque está esticado aqui nos 60 minutos já. Então, nós temos aqui sobrevenda no 60.
O Ibov também está na região de sobrevenda, então está bem esticado esse movimento, pode fazer uma trava nessa região. Voltando aqui, em relação a 15 minutos, ou melhor, vamos para os 5 já direto. 5 minutos, então, as regiões aí estão importantes, são importantes, né? Essas aqui que eu tenho todas marcadas, então. E aí, no recente, sexta-feira, a gente teve a formação de uma deriva, que pode ser um padrão de reversão. Lembrando que deriva, às vezes, pode acontecer uma abertura com gap de exaustão, rompe e depois volta, tá? Se isso acontecer, seria interessante, movimento de rompimento falso e volta. Média importante, 50, 80 e 200. Começou a criar tendência de novo. Possibilidade de gap dinâmico? Pode, desde que abra acima da 80. Abrindo acima da 80, nós podemos ter sim gap dinâmico de Fab 4 e de pullback para movimento de compra. Importante ressaltar. Outra coisa que a gente pode ter, setup de VWAP. Setup de VWAP para compra, evitar para venda. Venda não. Então, para compra, para buscar a região da média 200. Outra coisa importante de sexta, boa parte do movimento por horas ficou sem testar a VWAP. Nesses casos, quando acontece isso, a VWAP do dia anterior, aqui no caso sexta, tende a ter uma resistência, tá, de passar o preço. Nós tivemos isso aqui, por exemplo, na quarta, nós tivemos boa parte do tempo a VWAP não sendo testada. Na quinta-feira, a região da VWAP respeitou. Então, é uma coisa interessante de se considerar. A gente teve uma tendência muito forte na sexta que a VWAP não foi testada. Então, situação aqui interessante. Então, marcações aqui importantes relevantes, mas tem aquilo, né? O dólar tá muito parecido, ó, uma marcação muito parecida. Então, óbvio que não tá igual, mas a região, o macro parece, e tá confuso de entender isso. Tanto é que se a gente for olhar em relação ao semanal ou mensal, deixa eu ver aqui. O mensal dos dois, nós estamos tendo um movimento de queda. Deixa eu abrir o Ibov. Mensal, esse é o mensal do Ibov. E mensal do dólar. Então, os dois estão tendo queda. E aí, por isso que ainda é muito confuso. Eu gosto de quando eles têm correlação. É muito mais fácil a correlação, tá? Outra coisinha de gráfico aqui, falando do IFNC, né? Que foi o movimento aí que puxou o índice nesses últimos dias. O que eu comentei? Nós tivemos aqui na quarta-feira, quarta. Nós tivemos o rompimento da máxima histórica do IFNC. Cara de rompimento falso, até porque o fechamento foi na linha da resistência. Dia seguinte foi um inside, sexta-feira foi uma mega volta, assim, reverteu todo o movimento, indicando um rompimento falso. Então, puxou. O nosso Ibov não chegou a renovar a máxima junto com o IFNC no dia, porque Petro e Vale não deixaram. E nós temos espaço aqui de muito favela gap nessas regiões, aqui todas esse movimento de alta. Então, se o IFNC começar a corrigir, a gente pode ter um movimento de Ibov para baixo. E aí, falando em relação a Vale e a Petro aqui, deixa eu olhar o diário. O diário, por enquanto, se esse cenário aqui se confirmar, então deixa eu marcar a possibilidade de uma LT aqui nessa região, que eu já tinha comentado, então meio que a resistência parece estar respeitando, né? Se o movimento voltar, tem alvo lá embaixo, porque aqui o que mais se respeita é o quê? LT. Então, nós temos a possibilidade de um retorno mais forte de baixa. Nós tivemos um gap aqui, tá? Um gap aqui nessa região, que parece que o movimento está querendo preencher esse gap. Então, se a Petro também puxar para baixo, e o petróleo lá fora também está com indício de ser movimento de baixa, a gente pode ter aqui mais um fator, mais um cavaleiro do apocalipse, puxando o Ibov para baixo. Já a Vale que não está um cenário nada legal em relação ao macro, está voltando a patamares antes da pandemia, tá? Daqui a pouco, porque a pandemia foi aqui, né? Mas está longe ainda, na verdade. Então o movimento explodiu durante a pandemia e aí ficou bem travado. Fez um topo aqui, só que topos mais baixos, e aí nós temos esse fundo. Só que é um fundo que está mais ou menos CLT, ao mesmo tempo tem um ombro, cabeça a ombro para romper, para cair mais. Tem um favelo gap que acabou sendo preenchido aqui nessa época, mas tem mais para baixo, tem mais espaço para baixo para voltar. Olha como é que tá esticado. A DR lá fora também da Petro não tá legal, tá? O movimento aqui parece com a barra dessa última semana. Olha a barra forte que tá querendo fazer, que vai romper esse fundo, vai pegar liquidez. Se eu operasse, eu ia fazer venda aqui com alvo, mais ou menos, deixa eu ver nessa região aqui. Traça pivôzinho para baixo.
Possibilidade aqui nesse 52, né, próximo a essa região desse último fundo aqui, liquidez nessas regiões. Então, acho interessante esse movimento. Para mim, os fundos estão cada vez mais difíceis de renovar máxima. A gente vê que fez um fundo aqui, reagiu isso. Fez um fundo aqui, reagiu só isso. Fez um fundo aqui, reagiu só isso. Tá com dificuldade do fundo reagir. E ainda com essa figura desse ombro, cabeça, ombro, a situação está complicada. E aí, voltando, falando da situação lá fora, deixa eu abrir aqui. O que nós temos essa semana? Antes de falar, na verdade, de calendário econômico, deixa eu mostrar aqui a situação lá fora, né? Sexta-feira, essa semana, o que está acontecendo? O S&P caiu, né? Muito forte essa semana. Começou ali mais ou menos meada de terça, quarta, isso. Terça e sexta foram um movimento muito fortes. 4 dias seguidos de queda não é normal nessa sequência. Pode ter um movimento de talvez correção amanhã, só porque tivemos essa sequência muito forte. Nós temos aqui a situação que está muito parecida com 2008, tá? Chegou aqui a querer testar a máxima histórica. Chegou a testar a região da máxima histórica, não conseguiu romper. Dow Jones foi, S&P não e nem Nasdaq. O movimento tá voltando com cara de ombro, cabeça a ombro. E esse fundo aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, é um dos pontos de maior negociação, dá pra ver por aqui, desse ano praticamente, tá? Então, como se fosse a POC do movimento. Nós temos aqui a média 200 que vai buscar junto, né, a POC nessa região, vai coincidir. Nós temos o fundo desse fundo duplo, então região interessante para se testar. E aí falando do Dow Jones acabou fazendo um rompimento, por enquanto falso, respeito ao LT, tá voltando. Gráfica aqui, respeita muito, tá? Isso porque eu não tô falando de notícia ainda. Nasdaq, já estava comentando, enquanto o S&P estava próximo do topo, Nasdaq não estava nessa região. Então começou a voltar e já está quase na média de 200 de novo. E ela foi testada aqui atrás. Então o cenário não está legal. Não tem mais aquele boom todo do setor de tecnologia igual nós estávamos vendo no início do ano, tá? Já o dólar lá fora, o movimento está na região aqui de 100 dólares de novo. A média de 20 ancorando. Não consigo aqui ter uma análise boa, porque nesse ponto de 100, né, pode acontecer muita coisa. Então, por enquanto, o suporte está tentando respeitar, ao mesmo tempo a 20 está descendo. Se o dólar lá fora cair, detalhe, que S&P e dólar caindo junto, tá? Se for ver aqui nessa região desse topo, dólar e S&P caindo junto. O que é uma complexidade, porque as correlações são bem melhores se operar, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Nós não estamos tendo isso esses últimos dias. Mas tem explicação. Aqui em relação ao EWZ, que é o Ibov dolarizado. Respeitando a CLT que eu tenho marcada, e lembrando, o EWZ está muito, mas muito longe em relação ao topo, tá? Então, porque o dólar está subindo ao longo dos anos, mesmo que o Ibov esteja subindo, o dólar está subindo mais. Então, tá complicada a situação aqui. O VIX voltou a subir sexta, por isso que influenciou um pouco do movimento de alta do dólar de sexta. E da queda do S&P também. Inclusive esse é um ponto para ressaltar, que um dos movimentos que puxou o índice aqui foi porque o cenário lá fora também estava bem negativo, inclusive. Alguns trilhões aí de mercado, né, de valor. O S&P perdeu ao longo dessa semana, Nasdaq, enfim, trilhões. Então, situação caótica. Minério de ferro, aqui é um dos pontos que pode puxar a Vale para baixo, infelizmente. A situação da China, mesmo que eles tenham assim, já está desde 2000, não sei, durante a pandemia mais ou menos, estão tentando estimular a economia, mas não está ajudando, tá? Esse setor ali que influencia o minério de ferro não está ajudando. A gente vê que a longo prazo o minério está querendo cair mais um pouco. E China tem correlação direta aqui com a questão do minério de ferro, que tem correlação direta com o movimento da Vale. E aí, já falando da R da Vale, a situação dela está com cara de movimento ainda de baixa, só ancorando pela média 20, caindo. Mostrando aqui o tempo gráfico, deixa eu mostrar semanal. Semanal, situação, inclusive, né? Nós temos aqui um pouco de diferença lá fora. Enquanto o movimento aqui está fazendo esse triângulo descendente, aqui ainda é como se nós estivéssemos nessa região aqui, ó, não rompeu esse fundo. E lá fora já rompeu. Então, nós estamos agora próximo, testando essa regiãozinha aqui. De qualquer forma, o cenário está bem feio a longo prazo, tá? Voltando para o gráfico diário e falando do petróleo. O petróleo aqui, nós tivemos um movimento
confirmando esse topo duplo, pegou essa região de liquidez e voltou para testar essa região de $70, o barril, nessa região de suporte. Esse suporte aqui, complicado, porque questão de commodities, a última vez que a gente viu o teste aqui foi no ano passado, dezembro. Então, é a primeira vez que você está testando esse suporte de forma esticada. Então, a gente pode ter um movimento de repique de alta só por causa desse tempo sem testar. Mas que essa região tá com cara de ser rompida, está, tá? E que deve ser testado esse fundo aqui. Se isso acontecer, tende a puxar Petro, se for uma correlação direta com a commodity, tende a puxar talvez para baixo. O ouro aqui, região de máxima histórica, ainda sinalizando que a situação mundial tá meio que em cima do muro, porque o ouro ainda está esticado. E vai renovando máxima aos pouquinhos, a máxima histórica, acumula, volta, rompe máxima, acumula, volta, rompe máxima. Os juros americanos aqui estão caindo, tá? Inclusive, essa semana, esses últimos 4 dias caíram forte, de 10, de 30, chegando a uma região de fundo aqui importante, indicando aí a questão do pouso não é mais soft land, não é mais pouso suave, é pouso forçado, meio que explicando em resumo. Meio que entendendo que o Fed vai ter que cortar a força o mais rápido possível. Aqui falando a questão da Petrobras, petróleo brasileiro. Nós temos aqui a situação que por enquanto está respeitando essa região dessa resistência. Mas ainda é região também de suporte, então o preço deve ficar travado aqui porque nós temos Trap Zone, tá? Trap Zone. Nvidia, por curiosidade, movimento, assim, já indicou que a região de topo está travando. Deve buscar a média 200, primeiro toque dela depois de muito tempo. A última vez que a Nvidia testou a média 200 foi lá em 2023, ano passado, tá? Então nós estamos aí há quase 2 anos sem ver o teste da média 200. As 7 magníficas, né? É difícil de marcar 200 aqui, porque nós não temos histórico para trás de 2023. Então, outra coisinha, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Daqui dos índices, beleza. E aí, falando das notícias, antes de falar outras curiosidades... Só um comentário, sexta-feira Payroll veio bem abaixo do esperado, e o mercado de trabalho nos Estados Unidos indica que a situação está um pouco complicada, e a discussão gira em torno de quanto que o Fed vai reduzir para essa reunião de setembro. 0,25 ou 0,50, inclusive a aposta atual está para 0,25, mas o tanto de volatilidade que teve na sexta-feira para essa aposta aqui foi absurdo, tá? Já eu mostro sobre isso. Amanhã não tem feriado em nenhum local. Na semana passada teve, nos Estados Unidos, né? Então amanhã é um dia normal de boletim Focus. Ainda vai ter um mercado, principalmente asiático e europeu, reagindo pós o payroll de sexta, que eles não estavam abertos, né? Alguns. Então ainda vai ter um pouco de reação em relação a isso, mas uma segunda-feira sem notícia programada. Relevante. Terça-feira, algumas coisas na zona do euro. Tem a nossa... Engraçado, IPCA sair na parte da tarde. Não sei porquê, hein? Tinha que sair aqui, normalmente sai às 9 horas. Então, não sei, mas está marcado para sair na parte da tarde. Beleza, mas notícia aqui dos Estados Unidos. Aqui, em relação aos Estados Unidos, não tem nada marcado 9h30, relevante. Ok, mais um dia morno. Quarta-feira tem... Nossa, notícia às 7 horas da manhã, que estranho. Mas é do Brasil também, mas enfim, já vai precificar em relação ao gap e aos primeiros candles, se tiver alguma precificação para ser feita. Mas, por enquanto, o foco então vai ser quarta-feira, IPC. Para mim é uma das notícias mais importantes que tem, que é a inflação ao consumidor, tá? Isso aqui tende a agitar. Eu acho que agita mais do que payroll ultimamente. Então, top 1 aqui, IPC 9,6. Depois não tem nada programado de relevante. Já na quinta-feira... Tem aqui vendas no varejo, já vai reagir na hora da abertura. Tem taxa lá da zona do euro, 9,15. Não é de reagir, mas só tomar um pouco de cuidado, só isso, mas não tem de reagir tanto. E inflação ao produtor, não é de reagir igual ao IPC, mas tomar cuidado. Pode trazer volatilidade a depender do stop que a pessoa esteja colocando. O stop curto, às vezes, pode tomar stop de bobeira, só por causa de uma notícia simples aqui. Fora isso, nada mais. Sexta-feira... Aqui, IBCBR já vai reagir na abertura. E ok. Então, assim, a semana vai girar em torno de quarta-feira. E essa quarta vai ser a pré-super quarta, né? Que na outra semana tem tanto decisão aqui quanto lá de juros. E aí é o foco desse mês em relação a essa super quarta. Então,
tomar muito cuidado. Mas aí, falando algumas curiosidades que eu salvei aqui. O S&P na semana passada, né, caiu praticamente mais de 4%. E essa questão de cair mais de 4% na semana aconteceu essa semana passada, foi a 16ª vez ao longo dos últimos 10 anos que aconteceu isso. Então não é uma coisa tão comum de uma semana cair isso tudo. E aí, esse estudo aqui mostra como é que na semana seguinte o S&P tende a reagir, né? Então a gente vê que tem geralmente um movimento de uma correção. Mas é normal, às vezes quando barras grandes são formadas, como 4% de queda é muito forte uma semana no S&P, a semana seguinte a gente pode ter uma correção. Então alguns exemplos aqui quando acontece isso, deixa eu mostrar aqui. Aqui, por exemplo, nós tivemos essa barra forte de venda, semana seguinte teve uma correção, inclusive ao longo do tempo depois voltou a subir. Tivemos uma barra de venda aqui, depois tivemos uma leve correção, barra de venda aqui, correção. Barra de venda aqui, correção. Barra de venda aqui, inclusive um bull 180. Barra de venda aqui, uma correção. Barra de venda aqui, outra correção. Então, nos últimos 10 anos aí, quando aconteceu esse fato. Outra coisa relevante que eu até comentei também, essa questão que esse fundo do S&P é a POC, é o ponto de maior negociação que nós tivemos no ano. Tem a média de 200, tem aqui, as pessoas já estão enxergando possível topo 1, topo 2 para ser um topo duplo. Tá? Então, esse fundo é importante. E outra coisa, livro de price action perfeito. Essa alta subiu sem volume, tá? Então, para voltar é muito mais rápido com uma alta dessa sem volume. Uma outra curiosidade. Nós tivemos aqui também... eu tinha comentado sobre isso, desse indicador do Vlad, né? Que ele tinha postado na semana passada, no dia 2, que fez o cruzamento no topo do índice. E aí que ao longo da semana vem respeitando justamente esse cruzamento, que aí tende a indicar um movimento de trava do preço. Aqui também em relação ao semanal, ele vem confirmando também a possibilidade de ser um topo, porque ele, com esse indicador aqui, ele vê essa questão de como se fosse um canal. Então nós temos aqui possibilidade de ser topo também. E ele vê também a questão de bandas, que no caso essa parte aqui eu não concordo tanto. Outra coisa que eu queria comentar, essa questão do topo duplo, né? Só relembrando que parece muito com o cenário de 2008. Então eu achei até que fosse renovar a máxima, o S&P, mas não renovou. Então acabou respeitando essa região desse topo lá fora, mas ainda pode ser um topo duplo, tá? Para um movimento bem mais forte de queda. Então ficaria atento em relação a isso. A questão da volatilidade, né? Que na sexta-feira que eu comentei, as apostas de quanto que deve reduzir nessa reunião da próxima semana, houve muita volatilidade, uma coisa que não acontecia assim há um bom tempo. Então, assim, absurdo o volume que teve. As apostas, a indecisão que está acontecendo em relação a essa discussão, vai reduzir 0,25, 0,50. Então, acho que nesse dia vai ser bem interessante de acompanhar, tá? Assim, já na hora de sair os juros vai ter briga, porque não é ainda unânime, tá? Nos últimos meses tem sido unânime. Quando vai chegando próximo da reunião, vai ficando unânime que é 89% que vai reduzir tanto. Quando chega perto de uma reunião que não tem uma unanimidade tão próxima, quando já sai a decisão de juros, quem perder do outro lado da aposta, né, da moeda, tende a agitar um pouco do mercado. Então, na época da pandemia, inclusive, decisão de juros era uma loucura, porque esperavam talvez que fosse aumentar, não aumentava, esperasse que fosse reduzir, não reduzia, esperasse que fosse manter, na verdade não mantinha, reduzia ou aumentava. Então, era sempre uma surpresa. E aí, naquela época, era uma volatilidade absurda. Qualquer coisa que o Jerome Powell falava era tiro, porrada e bomba. Já ficava especulando que, nossa, então na próxima reunião vai aumentar. Vai diminuir. E aí, de uma reunião para outra, várias notícias interferiam tudo. Era relatório de emprego durante a pandemia que vinha totalmente diferente. Era questão da inflação. Nossa! Então, assim, era uma loucura. Quem viveu sabe do que eu estou falando. Para quem já acompanhava as notícias da época, porque o que acontece hoje não chega aos pés do que pelo menos foi naquela época que eu estava aqui presente da pandemia. Então, por enquanto, eu acho que está muito baixa a taxa de expectativa aqui. Precisa chegar perto da reunião com uma certa unanimidade aqui de qual vai ser a posição do corte. E se tiver uma certa unanimidade de um lado, tipo 90% vai ser 0,25 de corte,
Se acontecer de ser totalmente diferente, aí vai ser bomba. Aí vai ser bomba. É tipo assim, veio totalmente contra o que o mercado estava esperando. Aí é bomba. Mas enquanto você está meio na balança, em cima do muro, para qualquer um dos lados que acontecer, vai ser ruim. O mercado não vai digerir 100%. Então, nesses últimos meses, durante a decisão da taxa de juros, tem sido muito calmo. Muito, muito calmo, bem tranquilo, porque o mercado já estava precificando, o mercado já sabia que ia ser tal corte, que estava esperando tal fala do Jeremy Powell, mas nesse mês de setembro nós estamos voltando para indecisão, tá? Então, tô ansiosa para esse dia, para ver como é que vai ser, para ver se vai ser um estilo pandemia. Pandemic vibes, né? Então acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Deixa eu ver. Ah, lembrando, veja um vídeo do Vlad para confirmar alguns dados aqui que ele ressalta, né, de possível topo, ó, da questão do ciclo presidencial, que está respeitando o que ele tinha comentado, tá com cara de um ombro, cabeça a um ombro. Deixa eu ver o que mais aqui. Em relação ao mês de setembro, né, que geralmente é o comportamento típico do início de setembro é de queda, depois o movimento de alta. Mas se a gente for ver em relação ao mercado lá fora, lembrando, setembro é o mês do sangue, tá? Mercado lá fora cai forte, cai muito. O S&P é o pior mês, historicamente, que nós temos do S&P. E já está começando a fazer isso. Nessa primeira semana já foi 4% de queda praticamente do S&P. Então, em relação aqui a algumas ações que ele também compara, então recomendo que vocês vejam. E a live do Rafa, que ele deve estar fazendo talvez daqui, ou se não esteja fazendo já ao vivo, é um pouco mais avançado, tá? Um pouco mais avançado, mas de qualquer forma eu recomendo para quem quer entender mais o assunto aqui em relação à macroeconomia, que ele junta mais coisas do que o Vlad, tá? O Vlad é mais simples, para pessoa que entende o Vlad, perfeito. Bola para frente, vamos pro Rafael. Rafael é um pouco mais avançado. Mas não comecem com o Rafael se a pessoa não entende o mínimo do básico, que é o Vlad, que o Vlad é gráfico, gráfico, gráfico. O Rafael ele já junta algumas notícias e vem com alguns dados comparativos fundamentalistas bem interessantes que é bom juntar os dois, tá? É interessante aqui. Então acho que é só isso que eu tinha que ressaltar.